Olá, quinta-feira, 18 de abril de 2019, a APAN, Associação Paulista de Nutrição, completou 65 anos e foi homenageada aqui no Parlamento Paulista. Exposição na Lesp reúne obras de arte de várias artistas que retratam cidades do estado de São Paulo. E você vai ver também. A Comissão de Meio Ambiente elegeu novo presidente e vice para os próximos 2 anos de trabalho. A deputada Beth Seão, do PT, assume a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. A vice-presidência ficou com a deputada Adriana Borgo, do PROS. Um grupo de mães e filhos, crianças entre 3 e 6 anos, vieram conhecer a Assembleia Legislativa de São Paulo. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A Comissão de Meio Ambiente elegeu novo presidente e vice para os próximos 2 anos de trabalho. A reunião começou sob o comando da deputada Marcialia, do PT. Os nomes indicados para a vice-presidência foram do deputado Bruno Ganem, do Podemos, e Mônica Seixas, do PSOL. Por 7 votos a 2, Ganem foi eleito vice-presidente. Eu quero fazer um trabalho de resultado, um trabalho onde a gente consiga efetivamente melhorar a questão ambiental do Estado e a questão de proteção animal. Esse é meu foco, nós temos metas, nós temos projetos, vou dialogar muito com cada membro da comissão, assim como, claro, com todos os nossos deputados, buscando o entendimento, entendendo que estamos em campos opostos em várias discussões, mas que ainda assim nós lutaremos na medida do possível para a convergência e, quando não for possível, nós vamos buscar que o campo que defende o meio ambiente, o campo que defende a proteção animal, desequilibre para o nosso lado e que a gente consiga efetivamente ter essas conquistas que a causa animal e ambiental tanto necessita. A comissão, que tem trabalho forte na preservação, aquecimento global, exploração sustentada, fauna silvestre e animais domésticos e em cativeiro, elegeu por unanimidade o deputado Caio França, do PSB, como presidente. Eu não fazia parte dessa comissão, mas entendi que era importante pela região que eu atuo. E agora, olhando num olhar mais macro, claro, pela preservação do meio ambiente, questão de mobilidade sustentável, proteção animal, enfim, tem muitas pautas ligadas ao meio ambiente. Acho que para essa geração e para as futuras, essa comissão terá uma importância muito grande. E o fato de ser caiçara, de vir de São Vicente, enfim, tem uma relação muito forte com o Vale do Ribeira também. Acredito que posso trazer alguma experiência para essa comissão, ainda mais com o acúmulo dos colegas, acho que a gente tem muito trabalho pela frente. Os parlamentares começam seus trabalhos a partir da semana que vem. A comissão tem reunião agendada para as quartas-feiras, sempre às 13 horas. Um grupo de mães e os filhos, crianças entre 3 e 6 anos, vieram conhecer a Assembleia Legislativa de São Paulo. Elas foram recebidas pela co-deputada Anne Rami, da bancada ativista. Da galeria do plenário Juscelino Kubitschek, o grupo acompanhou o trabalho dos deputados durante o pequeno expediente. A vinda ao Parlamento Paulista foi organizada por Carolina Borges, mãe da Clarissa, de 6 anos, e da Ana Letícia, de 3. A gente percebeu que falta a representatividade, né, das mães, das políticas públicas para as crianças, e a gente percebeu que a gente precisa ocupar esses locais, né? E muitas mães não sabem chegar, não sabem como funciona. Então a gente teve mês passado na Câmara dos Vereadores, que foi bem legal, a gente conheceu bastante. E agora a gente veio conhecer aqui a Lesp também, porque tem pautas, né, da escola pública, né, por exemplo, que a gente também se interessa muito. Então a gente está aqui conhecendo. O evento contou com a ajuda da amiga Lígia Gelantônio, mãe do Miguel, de 3 anos, que divulgou o encontro nas redes sociais. O Estado oferece tantos equipamentos legais para a gente aproveitar, e eu comecei a me interessar por política também, né? De como trabalhar com políticas públicas para as crianças, né? E a gente começou a organizar encontros com mães, acompanhado das crianças, para falar de política. E a partir daí surgiu o interesse de conhecer os espaços de política. No hall monumental, uma pausa para essa turminha fazer um piquenique, com a presença da codeputada Anne Rami, da bancada ativista, que reforçou a importância da presença das mães nas discussões políticas. As mulheres mães são 1/3 da população no Brasil e um grupo bem específico sobre o qual a política tem falado muito pouco. Exatamente porque, assim como para as mulheres mães
existe o agravante da gente não conseguir muito participar da política. Então essas mulheres aqui, a maioria mães de escola pública, crianças que estão estudando em escola pública, estão auto-organizadas, visitando espaços legislativos e incentivando a ocupação de espaços públicos como as escolas, as praças, exatamente para chamar a atenção para esse tema, né? Como as mulheres e as crianças têm sido, de certa forma, negligenciadas dentro do debate político, inclusive e especialmente pela falta de acesso e de participação. As visitas monitoradas acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, das 14 às 15 horas, e podem ser agendadas pelo Departamento de Comunicação Social. Aqui na Assembleia Legislativa, o livro das 50 primeiras turmas de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Os formandos lotaram o hall monumental. Durante toda a noite, o que se via eram abraços apertados e muita saudade traduzida no olhar. Cerca de 5.000 alunos já passaram pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. A Santa Casa tem essa tradição da misericórdia, de trazer pessoas, de estar sempre aberta e tal. E a faculdade também. Ela, a despeito de ser um pouquinho mais nova, né, do que a Irmandade da Santa Casa, de qualquer maneira, isso também para nós caracteriza como a faculdade funciona, trazendo as pessoas, acolhendo todo mundo da comunidade acadêmica e estando todo mundo junto. O encontro reuniu estudantes de todas as turmas, desde 1968. Osmar hoje é ortopedista e foi um dos primeiros a sentar nos bancos escolares da faculdade. O sentimento de júbilo que nós temos por essa comemoração da 50ª turma formada já, e nós, pertencendo à primeira e tendo acompanhado todo o desenvolvimento e o sucesso que foi a nossa faculdade, isso nos traz a sensação de que ela continuará por muitos mais do que 50 turmas, sempre oferecendo o melhor do ensino médico no país e, em troca disso, tendo esse reconhecimento público, como está acontecendo hoje nessa Assembleia Legislativa. Professores que acompanharam todos os alunos, sem exceção, também estiveram no evento. Na noite de hoje, eu sou, acho que, o único docente que deu aula desde a primeira turma até a 50ª, no caso até a 52ª que está se formando esse ano. Mas o único que está em atividade e que está presente aqui hoje das 50 turmas como docente sou eu. Eu sou eles são eu, então isso é muito importante. Uma oportunidade de reviver o passado contado nas 186 páginas do livro Santa Memória. O conteúdo trazido em português e inglês presta uma homenagem a todas as turmas, com fotos e nomes dos alunos. Antes de tudo, um trabalho de memória. E o trabalho de memória traz o reconhecimento da própria faculdade e a organização de uma memória que ela não é simplesmente, são as fotos que aparecem, não é só isso. Ela vem carregada do conhecimento da história da faculdade. E isso vem trazer uma característica desse livro, que é um livro documental, que ele é um documento que a escola até então não possuía. O resgate da memória hoje é uma atividade, chamaria, que quase ninguém se atém a ela, entendeu? Mas nós tivemos uma feliz iniciativa, através do nosso presidente do Conselho Curador, de ter essa ideia. Essa faculdade hoje nos dá alegria de reunir aqui em torno de 5.000 ex-alunos, 500 professores, 250 funcionários, temos 17 ex-alunos com cátedra em universidade em outros países. Então a Faculdade de Medicina da Santa Casa, ela é algo diferenciado. Um painel para fotografias foi o fundo escolhido para as fotos que captaram encontros memoráveis. O grito dos formandos foi repetidas vezes recitado, com a mesma empolgação do dia em que fizeram pela primeira vez na formatura. Até hoje, a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo já formou também 500 mestres, 250 doutores e 30 livres docentes. Ela é mantida pela Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho e parte do campus está no complexo hospitalar da Irmandade de Misericórdia da Santa Casa. A Santa Casa de São Paulo tem uma história que dispensa qualquer comentário maior. Eu resumiria. É a segunda Santa Casa do Brasil, primeira de Santos, depois da de São Paulo,
Além disso, a maior em atendimento, tem importante parceria de serviço de saúde de urgência, emergência, hospitalar e cirúrgica, e junto com isso a faculdade formando profissionais para o Estado e para o Brasil e para o mundo. A deputada Beth Saão, do PT, a nova presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. Na vice-presidência assume a deputada Adriana Borgo, do PROS. A deputada Adriana Borgo, do PROS, concorreu no cargo de vice-presidente juntamente com a deputada Érica Malunguinho, do PSOL. Com 7 votos a 3, Adriana Borgo assumiu o cargo de vice-presidente. Vamos cuidar de quem merece direitos, vamos cuidar da vida do ser humano, vamos cuidar de tudo que aparecer por aqui, que tiver violação de direitos humanos. Estou muito feliz por ser uma novata, uma debutante nessa casa, e essa vice-presidência me enche de orgulho próprio e orgulho pela confiança dos meus amigos parlamentares. Estou muito feliz e eu vou dar o meu melhor e nós faremos o impossível para que essa legislatura seja a melhor de todos os tempos dessa casa. Logo em seguida, os nomes da deputada Beth Saão, do PT, e de Douglas Garcia, do PSL, foram indicados para concorrer à presidência da comissão. Beth Saão foi eleita presidente por 7 votos a 3. No aumento do feminicídio, na questão do racismo, na questão da intolerância, da comunidade LGBT, dos moradores de rua, dos mais pobres, tudo é direitos humanos, não é? Do trabalho escravo, que em São Paulo a gente sempre tem recebido denúncias de sucessivas empresas, que algumas até por mais de uma vez recorrentes nesse crime, e portanto cabe à Comissão de Direitos Humanos fazer um trabalho que dê voz a essas pessoas, principalmente essas camadas mais fragilizadas e mais vulnerabilizadas da sociedade. É para elas que nós estamos aqui. A Comissão de Direitos Humanos fará suas reuniões sempre às terças-feiras, às 14 horas. A judicialização da saúde foi tema de debate aqui na Assembleia Legislativa. Veja agora na reportagem da Priscila Silvério. O workshop A Judicialização da Saúde foi realizado pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Tanto o judiciário quanto os setores da saúde discutem esse tema, considerado um grande desafio. Nós vimos agora uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, onde aumentou a judicialização em 130%. São mais de 500 mil casos em primeira instância. Isso preocupa, porque os recursos do SUS eles são limitados. O número de processos judiciais no Brasil relacionados à saúde chega a 500 mil. De 2008 a 2017, registrou aumento de 130%. Em 2018, o governo federal gastou com medicamentos 1 bilhão e 250 milhões de reais. Hoje, os municípios eles alegam que, devido ao número imenso de judicialização, o orçamento está sendo desviado. Então, a porta de entrada do SUS e até de planos de saúde privado está mudando, né? Está mudando através da judicialização. É um desafio, né? A gente busca soluções que amenizem o número alto de processos judiciais, né? Alguns, de fato, necessários. Então, para fazer essa avaliação, o que de fato é necessário e o que não é, porque senão o orçamento público não vai suportar, né, toda essa demanda. O apoio para este workshop é da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. O Conselho Nacional de Justiça discute com juristas, juízes, advogados, médicos e também com a indústria farmacêutica maneiras para que as decisões judiciais sejam mais assertivas. O judiciário entende que o paciente tem direito garantido pela Constituição de ter sua demanda de saúde atendida, seja com exames ou medicamentos de alto custo. A Justiça busca mecanismos para que as decisões sejam cada vez mais assertivas. Aprovamos os enunciados procedimentais a respeito de saúde para que haja uma padronização, porque eu creio que o direito à saúde ele só pode ser efetivado se o direito à igualdade for respeitado. Então é preciso que todo cidadão seja atendido igualmente, em todo tipo de procedimento, em todo tipo de circunstância. E é por isso que nós estamos caminhando nesse sentido. É difícil, mas com o diálogo eu creio que nós conseguiremos bons resultados.
A APAN, Associação Paulista de Nutrição, completou 65 anos e foi homenageada aqui no Parlamento Paulista. A sessão solene foi presidida pelo deputado Itamar Borges, do MDB. A nutricionista Cíntia já frequentou os cursos da APAN, se qualificou e hoje também leciona na entidade. Curso de comunicação, curso do Instituto Nutrição Comportamental, já pude falar com a associação sobre isso, marketing pessoal, empreendedorismo em carreira. Então, todas as temáticas que são fundamentais para o nutricionista se atualizar e melhorar o seu empenho na profissão. O objetivo da APAN, que há 65 anos foi fundada por um grupo de nutricionistas da USP, a Universidade de São Paulo, é desenvolver profissionais nutricionistas por meio de cursos e palestras, além de integrar os seus associados. Nós somos entidades sempre trabalhando unidas, mas cada uma com a sua atividade. A APAN hoje ela atua no formato de capacitar estudantes de nutrição, profissionais da área de nutrição e técnicos em nutrição, com o objetivo de promover toda a evolução da ciência da nutrição e alimentação. O estado de São Paulo conta com cerca de 46 mil nutricionistas. Para atualizar os profissionais, a APAN mantém parcerias para o desenvolvimento de pesquisa científica voltada para a nutrição. Todas essas doenças crônicas têm aumentado muito e como a gente sabe que o alimento ele é realmente o remédio para N doenças, nós sempre pesquisamos os alimentos da nossa biodiversidade para aproveitá-los num plano alimentar, numa conduta nutricional que possa modular todas essas doenças que as pessoas trazem, mas diminuir a sua expressão. A homenagem na Assembleia Legislativa à associação que congrega nutricionistas, estudantes e técnicos de nutrição de São Paulo foi uma iniciativa do deputado Itamar Borges, do MDB, em reconhecimento às ações da entidade. Hoje, a organização alimentar, o planejamento, a orientação se tornou hoje um caso de saúde, de necessidade, onde as pessoas podem atuar preventivamente, podem atuar curativamente, e por longevidade e tantas outras questões, através de uma consulta, de um acompanhamento nutricional. Então, esse revela um pouco dessa importância do profissional e da associação. Realizado aqui na Assembleia Legislativa um encontro para debater a lei estadual que transfere para a Secretaria da Fazenda a administração das carteiras de previdência dos advogados e funcionários de cartórios do Estado. A medida garante os direitos adquiridos de cerca de 35 mil advogados aposentados e pensionistas que passarão a ser pagos diretamente pelo Tesouro Estadual. Com a Lei 13.549, o sistema ficou de capitalização. E o governo de São Paulo achou melhor, no final do ano passado, através da edição da lei pelo governador Márcio França, devolver esse dinheiro no prazo máximo de 6 meses. Essa foi a grande mudança. Então, efetivamente, os colegas, os mais de 10 mil contribuintes, vão receber a devolução do seu capital até junho de 2019. Presente no encontro, a OAB São Paulo quer discutir com o governo 2 pontos para garantir o pagamento correto dos contribuintes que integram a carteira. Ponto fulcral é o direito do cidadão. Isto é o que nós estamos discutindo aqui. O cidadão que contribuiu durante muitos anos para ter uma aposentadoria digna é pego no meio do caminho com alterações legislativas que prejudicam o seu direito. O que nós estamos aqui discutindo é exatamente a garantia de que o direito será absolutamente garantido. E o segundo ponto que me parece importante é este, é a característica alimentar dessa restituição e não previdenciária. Portanto, porque não está havendo uma aposentadoria. Se houvesse aposentadoria, aí sim você poderia discutir a questão da incidência tributária, porque é previdenciário, é aposentadoria, mas não. Nenhum desses colegas, nenhum desses cidadãos, nenhum desses contribuintes teve aposentadoria decretada. Eles vão receber uma restituição, de modo que isto é indenizatório. Em sendo indenizatório, não é passível a incidência da cobrança de imposto de renda. Deputado Carlos Gianazzi renovou o compromisso de defesa dos advogados contribuintes da carteira previdenciária do IPESP.
Na verdade, eles foram golpeados, eles foram vítimas de um estelionato, de um golpe. O contrato foi rompido do meio do processo e eles perderam muito, mas nós conseguimos, através de ações na Justiça e de 2 ADINs no Supremo Tribunal Federal, amenizar um pouco as perdas. E depois nós conseguimos aprovar a lei aqui no final do ano passado e agora foi publicado o decreto devolvendo os recursos para os contribuintes. Então é uma vitória que eu diria parcial. E agora os próximos passos? Agora nós vamos acompanhar o processo de devolução. É formado um comitê através desse decreto pela Secretaria da Fazenda e esse comitê tem um prazo de 180 dias para devolver todas as contribuições. A audiência pública aqui na Assembleia Legislativa debateu o fim do programa Escola da Família pelo governo do Estado. A iniciativa desse encontro partiu do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Até mesmo antes da audiência pública começar, vice-diretores de escolas estaduais e estudantes universitários fizeram uma pequena reunião para debater os assuntos a serem discutidos. Segundo eles, são muitas questões sem respostas. Procuramos o FDE, o governo do estado, universidades, nunca ninguém se posiciona, ninguém passa informações. Fomos à reitoria, não tem quem nos recebe, ninguém se dispõe. Inclusive fizemos uma manifestação na universidade, mesmo assim de maneira nenhuma, ninguém quis nos atender, optaram, falaram que iriam chamar a polícia, até que desceu alguém, mas não deram resposta nenhuma. Desde 2003, a Secretaria Estadual de Educação arcava com 50% do valor da mensalidade da Faculdade de Estudantes Universitários com teto de R$ 500. O restante do valor era abatido pelas instituições conveniadas. Em contrapartida, aos finais de semana, os universitários beneficiados atuavam como educadores do programa Escola da Família. O fechamento de escolas leva as crianças para a rua, levando ao crime, né? E não é isso que a gente quer. Nós somos espelho para muitas crianças naquelas escolas. Elas veem que estudar dá um resultado, faz algum sentido para a vida. A gente pode sim ser voluntário, mas nós queremos mostrar para o governo que o programa tem importância e que se acabar, as pessoas que são beneficiadas por eles vai se prejudicar muito. Em janeiro deste ano, uma resolução do governo tirou os vice-diretores responsáveis pelas atividades dentro das escolas do programa. O deputado estadual pelo PSOL, Carlos Gianazzi, apresentou um PDL, projeto de decreto legislativo, revogando esta resolução. Nós vamos levar o caso para o Ministério Público, para a Secretaria da Educação e para a Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa, porque o programa tem que permanecer. Ele já foi reduzido, já foi precarizado, agora o que eles estão fazendo é um verdadeiro desmonte de um programa essencial hoje na escola estadual. A Assembleia Legislativa de São Paulo recebe simpósio sobre a Previdência dos militares estaduais. A Assembleia Legislativa de São Paulo recebe a 4ª reunião do simpósio que discute as mudanças na Previdência Militar com a proposta de emenda constitucional. A reunião trouxe parlamentares estaduais e federais para a discussão. Nós temos em São Paulo o soldado da Polícia Militar, ele tira turnos de 12 horas de serviço, inicia esse turno de serviço com uma carga de equipamentos por volta de 10 quilos, isso no início do serviço. Ele não para durante esse turno para se alimentar, tem que ser de forma muito rápida, em pé, nem sempre é uma alimentação saudável. Então, nós temos características próprias que requer uma atenção especial a esses profissionais, porque nós não podemos deixar de observar o lado humano, né, do homem e da mulher que presta esse serviço. Então, nosso objetivo é esse, é fazer tudo com bastante justiça em benefício de São Paulo e do Brasil. As matérias que estão em Brasília, pouco podemos fazer. O que podemos fazer é o que estamos fazendo aqui com o Subtenente Gonzaga. Pedir para que os deputados federais trabalhem, né, no entendimento dessa PEC nova, porque não tem como a União legislar sobre uma contribuição estadual. O pagamento dos aposentados é feito pelo Estado, não pela União. Então não dá para se entender muito bem o que fizeram aí, essa salada. Se pegar os 94 deputados, posso falar que a maioria
mas a maioria está a favor dos militares para não ser incluídos nessa previdência. E também tem a parte dos ativos e inativos, que pode ser que eles queiram separar. E isso nós não vamos deixar. Tem matérias que é estadual, vai vir para essa casa. Agora as matérias federais, realmente nós vamos estar aí pedindo aos federais para que realmente trabalhem conforme demanda a Constituição e a lei. Como que a União quer demandar um recurso que não é dela? Dá tempo. Dá tempo, precisamos correr. Artistas paulistas na Alesp. Este é o nome da exposição que reúne obras de arte de várias artistas e retratam cidades do estado de São Paulo. Artistas Paulistas na Alesp é o nome da exposição que reúne obras de arte de várias cidades do estado de São Paulo. Rosângela Politano é artista plástica e tem 2 quadros na exposição. No primeiro, o cafezal em flores, a primeira fase da plantação. No segundo, a colheita. A técnica de acrílico sobre tela revela um pouco do que a artista vive na cidade de Socorro, uma região cafeeira. Isso é muito importante, ter tanto esse espaço quanto essa oportunidade para poder trazer os nossos artistas do interior. Mostrar realmente o que a gente anda afrontando de arte nos interiores, né? Então isso foi muito importante para a gente. A primeira exposição coletiva conta com trabalhos de 23 artistas da região da Grande São Paulo e do interior paulista. São 47 obras entre quadros, gravuras, artesanato e esculturas. Luiz Valdo fez essas obras. Ele usa sucata, vidro, metal, aço e plástico. A escultura fala muito fácil, a contemporânea fala muito fácil com o seu observador. Então isso é muito interessante, porque o indivíduo ou o coletivo tem na técnica que eu faço, que é estrutural, uma leveza bastante grande. A exposição Artistas Paulistas na Alesp fica aqui no Espaço 5º Centenário até o dia 26 de abril. O apoio é da deputada Analice Fernandes, do PSDB. Eu acredito que esse espaço aqui da Assembleia é um espaço democrático, onde existem diversas manifestações, tanto políticas como artísticas. Então, é um espaço que tem uma grande diversidade de opiniões. O mesmo acontece com a arte. Existe uma diversidade de artistas com vários estilos e quando a gente junta, fica esse coletivo, né? Você vê coisas diferentes que normalmente a gente não vê junto. Por hoje é só. Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui. Você pode também acompanhar o nosso jornal pela internet através do YouTube. A gente se vê de novo amanhã. Espero vocês. Até lá.